Então, eu parei naquela parte da família Rockefeller. E quem são os Illuminati? Os Illuminati são os supermaçons. Os maçons acima do grau 32, acima do grau 33. Então, a família Dupont, Rockefeller, a Rothschild e tantos outros. E a 13ª família, inclusive até a família Li, que é uma família chinesa, e a 13ª família é a família dos merovingios, de onde, segundo eu também já falei em alguns hangouts, possivelmente virá o anticristo. Mas isso é tema para outro assunto. Isso é tema para outro hangout, perdão. Bom, eu tenho aqui, na página 65 desse livro, o Clube Bilderberg, faz uma explicação, dá uma explicação excelente sobre o que é o Conselho de Relações Exteriores, simbolizado pela sigla CFR, Council of Foreign Relations, a mesma instituição que em outubro do ano passado, o mito, o candidato de muitos, né, que muitos vão esperá-lo nos aeroportos e ele é carregado nos ombros, etc., esteve aqui e veio pedir a bênção da Shannon O'Neill, que é a Senior Advisor, ou seja, a conselheira principal dessa instituição, Conselho de Relações Exteriores, ligado diretamente à Fundação Rockefeller. Muito bem. Aqui eu tenho a página, mostrando para vocês aqui. Está aqui o Conselho de Relações Exteriores. Então, aqui Opa, acontece de tudo. O Sir Winston Lord disse o seguinte: a comissão trilateral não é quem domina o mundo. O Conselho de Relações Exteriores é quem faz isso. Então, vai vendo, pessoal, presta atenção. Eu vou falar pausadamente para que vocês entendam que o mito está acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Ele está fazendo acordo com todo mundo, porque o intuito é ser presidente, não importando as alianças que são feitas. Preste bem atenção. A comissão trilateral não é quem domina o mundo, ou quem administra o mundo. O Conselho de Relações Exteriores faz isso. Muito bem. Está vendo essa foto aqui? Essa foto aqui? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir bem. Está vendo esse cara aqui? O nome dele é Robert Rubin. Vocês sabem quem é Robert Rubin? Ele foi secretário do Tesouro americano na época do segundo mandato do FHC, se não me engano, de 1999 a 2003, porque o FHC, corrijam-me por favor se eu estou errado, foi presidente de 1995 a 2003. Então, o segundo mandato de 99 até 2003. E esse Robert Rubin, e isso vocês podem encontrar no livro chamado A Melhor Democracia que o Dinheiro Pode Comprar. O FHC era o testa de ferro dele. Era ele, Robert Rubin, quem mandava no Brasil. Era o Robert Rubin quem decidia e passava para o FHC, que era um garotinho de recados, a política externa do Brasil, os aumentos, a porcentagem de aumentos e outras coisas. Era ele quem mandava no Brasil. Mas essa não foi a primeira, nem será a última interferência americana no governo brasileiro. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora a minha tela. Você tem novo apelido no chat, é o Perturbador de Brasília. O Dora, hein? Gostei. E espero que dê para vocês verem. Não sei se está compartilhando aí. Tá ok. Tá ok? Muito bem. O que é isso aqui, pessoal? Como vocês podem ver, é o site do Wikileaks. Eu sigo o site do Wikileaks. E aqui estão documentos, veja bem, líder do PMDB e as opções eleitorais. Então, é um documento que foi
considerado classified, ou seja, sigiloso, e depois foi aberto pelo governo americano e o Wikileaks pegou. Aqui, ó, data 11 de janeiro de 2006, às 2h02 da tarde, foi uma quarta-feira. Então, tá aqui, ó, São Paulo, etc. E aqui são 3 informações que o Michel Temer passou para o governo americano, na época o Obama, e o Michel Temer, ele passava serviços de inteligência para o governo americano. Isso é traição. Aqui vocês verão com mais claridade, com mais clareza, está escrito aqui, ó, Wikileaks revela que o presidente interino brasileiro era um informante da inteligência americana. Da CIA, infiltrado socialista, e diga-se de passagem, ninguém tem capacidade, tem que usar um sisteminha Linux poderoso ou um Debian para andar na Underweb, Deep Web, que tem muita coisa lá, e o Gustavo sabe o que eu estou falando. Segue, Gustavo. Correto. Então, isso aqui, pessoal, é traição. E as informações começaram a ser passadas desde 2006 até a véspera do impeachment da Dilma, onde o Temer passava todo o serviço de como estava a política brasileira para o Obama. Quando a Dilma sofreu o impeachment, o motorista do Marighella, o Matheus, esteve aqui em Washington. Isso é entrega de soberania. Que começou com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique começou fazendo essa desgraça toda. Claro, de acordo, César. E isso, tanto que o Temer, ele está quase que implorando aos Estados Unidos para que tomem aquela base de Alcântara, que é uma base muito importante, porque fica perto da linha do Equador e representaria uma economia de combustível para lançamento de satélites de 30%. Isso, pessoal, é entrega da soberania do país. Como eu disse para vocês, é o politicamente correto e o Brasil sendo destruído desde dentro. Agora não termina ainda não. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Olha essa bomba aí. Muita gente já sabia. Rothschild, ou Rothschild, nossa nova moeda mundial será uma realidade em 2018. Isso foi dito no dia 9 de outubro do ano passado. Por isso que o Putin, lá ao lado comunista, russo-chinês, é contra os globalistas. Vocês entenderam? O BRICS, montado aqui pelos comunistas, e a globalização feita desde que, um pouquinho antes, desde 88, os acordos com o socialista Fabiano, entendeu? Isso é uma briga de cachorro grande. Eles querem o Brasil, eles querem o país e a riqueza, não os seres humanos daqui. Nós aqui, eles querem mais debaixo da terra. Vai, Gustavo. Isso, agora voltando aqui, vou voltar aqui a tela para mim. Onde é que está aqui o... Ih, perdi agora a tela aqui. Tá dando para ver aí, César? Ainda não, eu congelei na sua imagem, mas não está em nada compartilhado ainda, então só você. Não, eu estou querendo voltar. Ah, está aqui. Muito bem. Então, pessoal, essa nova moeda, ela tem o intuito de quebrar a espinha dorsal dos Estados Unidos, porque eles estão trabalhando aqui forte o deep state, o establishment, para acabar com o cristianismo nos Estados Unidos e derrubar a economia americana. Esse era o plano de 16 anos. 8 anos com o queniano marxista do Obama, 8 anos com a Hillary. Sendo que aconteceu o inesperado. Por isso que eu creio que foi uma intervenção divina. A vitória do Trump quando ninguém acreditava. E isso está causando sérios atrasos na implementação da nova ordem aqui nos Estados Unidos. Porque é como um efeito dominó. Implantando nos Estados Unidos, afeta também diretamente Israel. E o que acontece aqui é copiado em todo o mundo. Como aqui a agenda está sofrendo um atraso, então eles decidiram partir de cabeça para o Brasil.
Foi quando o Fernando Henrique disse esquerda de verdade, com capetinha do lado, satanista também, que ninguém acredita. Lembra disso, né, Gustavo? Claro, claro, como poderia esquecer disso? Então, o Conselho de Relações Exteriores, do qual o mito esteve aqui, foi em Nova York pedir a bênção para que ele seja eleito, nada mais é do que uma instituição do Rockefeller, cuja família faz parte dos Illuminati, e ele é um super maçom. Daí, por conseguinte, nós queremos a intervenção militar. Mas, enquanto o Brasil não varrer das suas entranhas a maçonaria, os irmãos de avental, o Brasil nunca será independente. Aquela historinha que Dom Pedro foi à margem dos rios Ipiranga, do rio Ipiranga, desembanhou a sua espada e gritou: independência ou morte? Isso daí foi uma produção, se existisse na época, hollywoodiana. A independência do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto, dentro de 4 paredes, numa loja maçônica chamada Comércio e Artes. E eu fiz 2 hangouts provando isso com documentos de um próprio site maçom. Por isso, preste atenção, meu amigo. No dia 20 de agosto, subirá ao Congresso Brasileiro o grão-mestre do Grande Oriente de Brasília e fará um pronunciamento. E aí vocês verão aqueles que estarão lá para assistir esse pronunciamento e vocês se darão conta que o poder invisível, o poder de trás do poder, que é a maçonaria, que infelizmente se infiltrou em todas as camadas da sociedade, inclusive nas Forças Armadas, que hoje está dividida com a permissão do Coronel Tomé, mas eu não posso deixar de falar isso. As Forças Armadas estão divididas entre a maçonaria azul, que é a maçonaria capitalista, é aquela que quer tirar agora a maçonaria vermelha, que é a favor do proletariado. Então, existem o alto comando, os militares de alta patente, que são patriotas verdadeiramente, e também existem aqueles que pertencem à maçonaria azul, ou seja, a maçonaria britânica capitalista, que está em guerra contra a maçonaria vermelha do proletariado, que é a que está dominando agora o Brasil. E o Temer, como maçom e também satanista, ele está dividido. E eles serão capazes de sacrificar o próprio Temer para dar um próximo golpe, porque já foi aprovado que na vacância do poder teremos eleições indiretas. E aí vem a Carmen Lúcia, que é a atual presidente da loja maçônica, conhecida como STF, cujo principal membro é a rã da barriga vermelha, ou boca de hipopótamo, mais conhecido como Gilmar Mendes, e quer, sem consulta popular, saber da possibilidade da implementação ou implantação do parlamentarismo. Por isso, meus amigos, eu estou proporcionando a todos vocês dados mais do que suficientes para que vocês apoiem esse movimento lá em Brasília, porque o Brasil corre um sério risco de tornar-se uma filial, uma colônia desse pessoal que já desde outrora, através do VAR Palmares, Colina, a Dilma, o primeiro marido dela, o Genuíno, o José Dirceu, que é cubano brasileiro, tem dupla nacionalidade, e tantos outros tentaram implantar a ditadura do proletariado no país. Se você queria saber por que uma intervenção militar, eu procurei resumir da melhor maneira possível. Eu sei que já é tarde, 2 da manhã aí no Brasil, mas eu procurei fazer o meu melhor. Tony, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Só para fazer um comentário bem rápido. Por que o Lula está preso e o Dirceu está preso? Que são os 2 principais, Lula fora de São Paulo e o marxista, né, cubano, Dirceu. É o lado do socialista Fabiano, globalista, que quer pegar agora. E quer pegar para destruir. Agora porque o lado marxista, da leninista, aquelas merdas todas lá, o Trotsky, que era tão bom que mataram ele, né? Os próprios comunistas. Lembrando aqui, César... Deixar os comunistas fazer o estrago,
Estraga o que eu digo assim, ó, a doutrinação, a corrupção, em suma, estragou tudo, destrói. Agora eles aparecem com um milagre econômico, social-democracia fabiana, junto com os globalistas. E aí nós vamos se ferrar. Porque aí entra muita coisa que as pessoas nem sonham e nem acreditam. Tá? A área só passa aqui, César, eu esqueci. Aqui no livro diz assim, está aqui escrito, vou mostrar a vocês. Ó. Por que o Obama foi escolhido? Aí diz assim, ele foi um brilhante agente da CIA, o Obama, um membro do CFR, o mesmo CFR que o Mito esteve aqui em Nova York pedindo a bênção para ser o próximo presidente do Brasil. E quero lembrar a vocês o seguinte, presidente não manda em nada. Existe um poder invisível, por isso que eu chamo de o poder de trás do poder, que é quem puxa, quem dá as cartas no Brasil. E enquanto esse poder, que é a maçonaria, não for extirpado, esse câncer não for extirpado do Brasil, nunca seremos independentes. Obrigado, César. Não acabou, e primeiro não é greve, é manifestação, não acabou, tá cheio. Eu botei o vídeo aqui das 8 horas da noite, está enchendo cada vez mais Brasília e todo o país, cada um na sua forma, está cada vez maior. E vai ser muito maior, não tem outro jeito. Se a gente não fizer isso, nós vamos ser literalmente assassinados. Vamos virar uma Venezuela. E esse país é gigantesco. É gigantesco. Entenderam isso? Suas famílias, seus filhos, estão na mão de quem? Do Estado. E a gente não quer isso. Entendeu? Governo maldito. Eu digo Estado, quando eu digo, é aquela coisinha lá de Brasília, lá. Tá? Tony? Meu amigo Gustavo, vamos clarear, né, as coisas aqui. A maçonaria azul você definiu como capitalista britânica. É só para ficar mais claro as coisas para as pessoas, e para mim também, que eu também estou estudando isso aí. A maçonaria vermelha é a maçonaria francesa, no caso. Perfeito? Ligada ao proletariado. E aonde a gente entraria, porque o Fernando Henrique Cardoso é um fabiano, e, no caso, ele teve toda a sua formação socialista na França. Não é isso? Ele entraria o que aqui? Na maçonaria vermelha, então? Eu gosto de fazer essas distinções para a gente encaixar as pessoas, entendeu? Para ver onde é que a gente coloca esse povo aí. A maçonaria está por trás. Só um segundinho. O detalhe é o seguinte, o Fernando Henrique, ele estudou os dois lados, o lado marxista, tá? Vou dizer assim, e o lado fabiano. Aí ele viu que pelo lado marxista, os otários aqui, brigando pela ditadura do proletariado, não ia funcionar. Aí ele entrou pelo lado fabiano grancista. Entendeu? Sim. Isso eu sei. Eu só estou querendo... Nós estamos aqui num bate-papo, que deve ter muita gente assistindo a gente ainda, para a gente clarear tudo isso daí de uma vez por todas. Porque eu até converso com um amigo meu aqui, que eu não posso citar o nome, que ele chegou a grau 18 na maçonaria. Ele está falando, Tony, a maçonaria, ele fala isso, né? Ele fala isso, que a maçonaria, eu não acredito só que ela é única, porque nós sabemos que tem as duas maçonarias, nós sabemos disso. Ele fala que no Brasil a maçonaria é única e muita gente dentro da maçonaria está insatisfeita por causa de toda essa corrupção. Ele coloca isso aí para mim. As pessoas estão divididas dentro da maçonaria por causa dessas pessoas que estão nessa corrupção. Entendeu? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, Gustavo, rapidamente, e clarear isso daí, porque eu concordo com o César, quando o César coloca o marxismo gramscista, né, leninista, né, que a gente sabe que o Fernando Henrique Cardoso veio com Gramsci para dentro do Brasil. Já sabemos disso daí. Mas aí eu queria te ouvir nisso aí, para tu clarear um pouquinho isso aí para a gente aí. Sim, o Fernando Henrique, juntamente com a já passada Dona Ruth, a esposa dele, eles estudaram, como o César falou, os dois lados. A princípio, eles estudaram Marx, tanto que
Tem um vídeo aí que ele confessa que estudou 2 anos por Marx. E quando ele falava abertamente que era marxista e tudo mais. Tanto que ele quer a liberação das drogas. Sabe quem é que vai fazer a liberação das drogas? Por que ele quer isso? Porque a maconha está transgenicamente modificada e a turminha do Jorge Soros para as políticas são narcotraficantes. Olha lá. Isso, e quando ele foi para a França, que ele aí sofreu mais influência, inclusive a Revolução Francesa, a famosa queda da Bastilha, de 14 de julho de 1789, foi uma revolução maçônica. Foi uma revolução da maçonaria. Me desculpa a interrupção. Uma coisa muito importante. Quando eu vi a Joyce com o livro e falou do Ludwig Mises, eu tomei um susto. Vocês não fazem ideia. Vão estudar quem era esse fascista na história e os rolos. Ali eu me assustei. Porque quando a gente fala que eles fizeram um acordo globalista, aquele cara foi para os Estados Unidos e morreu não faz muitos anos. Eu já falei tudo aquilo. Ludwig Mises, cuidado. Ali eu me assustei. Porque uma coisa que o Gustavo entende melhor do que eu até, os liberais, socialista fabiano, americano, que é os democrata lá, não é republicano. Nós estamos ferrados, porque os globalistas estão lá. O dinheiro está lá. Vai, Gustavo. Então, ele teve o contato com essa parte, e ele, por ser um sociólogo, uma pessoa culta, ele fala francês fluentemente, então ele entendeu que, em vez de pegarem armas, a revolução deveria ser feita nas escolas, nas universidades e faculdades, seguindo a cartilha de Gramsci. Então, foi assim que ele começou a adotar, tanto que eu fiz um hangout no dia 28, onde eu provo também com documentos que o processo de privatização, chamado de privataria, no governo, nos 8 anos do governo do FHC, deu um prejuízo no país de 15 bilhões de dólares. Isso de 1995 a 2003. Nós estamos falando de 15 anos atrás. 15 bilhões de dólares. Ele não vendeu, ele entregou a companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, para o George Soros. Ele tem um apartamento que vale 11 milhões de euros no Distrito 9 lá de Paris, tinha um outro em Barcelona, o qual ele deu para o filho, e justamente nesse apartamento de Barcelona era que as negociações eram feitas. O Fernando Henrique, como nós sabemos, ele é o membro fundador do Diálogo Interamericano, do qual também a Marina da Silva, a Rainha da Floresta, faz parte. Ele é presidente emérito do Diálogo Interamericano. Então, o Fernando Henrique, ele, durante os 8 anos de governo, ele ganhou 124 bilhões de dólares que foram divididos entre 130 deputados. Então, a mamata, pessoal... Ciro Gomes também, né? Ciro Gomes também. Então, veja que, quando eu vejo, por exemplo, 71, 80 militares querendo se candidatar a cargos públicos, então como é que a gente pode combater o sistema fazendo parte do mesmo? Quando eu vejo a Joyce falando, e quando ela cita intervenção, quem entende de linguagem corporal vê que ela se sente desconfortável. Então, quando eu vejo ela defendendo eleições, juntamente com o canal Terça Livre e outros também, como o MBL, então eu vejo que esse pessoal eles querem entrar não para mudar o Brasil, é uma reciclagem. Sai ladrão velho, vai entrar ladrão novo. É uma reciclagem, pessoal. Mudam-se as moscas, mas a titica continua fedendo. É essa a situação. E não vamos... O sistema não muda, o sistema permanece. O sistema permanece, isso. Quando apareceu aquele cara lá com a Joyce e o Bolsonaro com o tal do Guedes, que é tudo da turminha da teoria do Ludwig Mises, aí me desculpa. Aí o alerta vermelho acendeu. Não estou falando dela, pessoal. Estou falando de fatos. E a pessoa é inocente. Anda no grupo de Bilderberg. Me desculpa. Segue, Gustavo. Então, só para fechar, eu vou deixar tu continuar. Só um levantamento. Então, nós temos aqui, no caso, os judeus sionistas, né, maçons, né, na Azul. Correção.
Os judeus sionistas, os sionistas, eles não são judeus, aí que está o erro. Eles são cazares. O Olavo, o Dercy Gonçalves da Virgínia, o Gandalf, ele é sionista e ele é grão-mestre de uma loja maçônica lá na Romênia. Eu tenho prova disso. Só um segundo. Uma coisa muito importante que as pessoas não podem esquecer. Desde o da turminha dos Soros, que estava lá na Europa, Segunda Guerra, quando terminou, um monte de alemão nazista que falava hebraico, o que ele fez? Virou sua documentação para judeu, para enganar todo mundo, e vieram para a América do Sul. Se enfiaram por aqui na América do Sul, na Argentina. Cuidado, não são judeus. São nazistas com documentação de judeu. Isso aí é comprovado. Eles fugiram. Por quê? Nazismo, né? Pelo amor de Deus. Vai lá. Eles não são judeus, são sionistas cazares, né? Que você falou, não é isso? Eu estava querendo me lembrar esse nome, rapaz, que o Ribas falou isso para mim uma vez, o doutor Ribas. Entendeu? Eu num bate-papo, não sei se foi na casa dele, a última vez que eu estive lá, ele falou isso. E eu não estava me lembrando, cara. Eu não estava me lembrando disso daí. A própria Bíblia, a própria Bíblia fala contra esse pessoal quando Yeshua disse: aqueles que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por isso que tem até um livro chamado Sinagoga de Satanás, é um livro com uma capa preta, com aquele pentagrama vermelho na frente, escrito Sinagoga de Satanás. Então quer dizer que os Rothschild e Rockefeller são sionistas cazares, é isso? Isso, eles são cazares, eles não são judeus. Eu vou resumir aqui a história. Havia o rei Kizar, ou Khazar, que estava... de um lado ele tinha um inimigo que queria invadir a terra dele, e do outro lado os judeus. Então ele estava no meio. Na Rússia. Isso, ele estava no meio. E aí ele decidiu o seguinte: bom, eu vou me converter ao judaísmo porque eles vão me proteger. Então ele não é judeu nascido, ele se converteu ao judaísmo, e eles começaram a se espalhar do leste da Europa, se espalharam por todo o mundo. Então, os sionistas de hoje, como o Olavo de Carvalho, que é sionista, eles são cazares, sinagoga de Satanás, como a Bíblia diz. Aqueles que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quer dizer, se converteram ao judaísmo, né, no caso. Mas não são judeus legítimos, vamos colocar assim, né? Isso. Inclusive, até o Rothschild, ele mudou o nome da família dele. Criou um brasão e mudou o nome. Não era Rothschild, ele mudou o nome. Nesse livro, Sinagoga de Satanás, fala sobre isso. Beleza. Isso aí, essas coisas são importantes as pessoas entenderem, é importante a gente estar discutindo isso aqui no Hangout, quem for assistir, para poder entender um pouco da coisa, do que está por trás disso tudo aí, cara. Porque, na verdade, eles servem aos impérios britânicos, principalmente, a City de Londres, né? E fique claro aqui, ó, desculpa aí, ó. Estão falando merda ali, ó. Tá? Eu vou deletar. Por quê? Aqui todo mundo é a favor de Israel. Vocês não estão entendendo. Tem gente que se passa de santo e não é santo. Vocês estão entendendo? Olha o PSDB. Se diz direito, nunca foi. Vocês estão entendendo a história? São pedaços da história.